Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje para esse último bloco, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano, Vitalícia, Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, Oral Center Odontologia Especializada e Ventilador e Casa. Programa Conexão falando hoje sobre esclerose múltipla aqui, direto do consultório do Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, falando conosco um pouco sobre esse assunto. Doutor, mais uma vez, a gente agradece aqui por nos receber tão gentilmente no seu consultório e a gente vai falar agora... falando um pouco mais sobre a questão do tratamento mesmo, né, doutor? Você falou dessas drogas, existe alguma outra coisa, algum outro acompanhamento, enfim? Qual é o prognóstico depois que você tem aí um diagnóstico dessa? Então, a doença ela tem umas escalas que a gente chama EDSS, né? A escala de incapacidade, vai de 0 a 10, 0 quando a pessoa não tem nada, 10 quando ela já está na cama, e você vai somando e vai vendo. Essa incapacidade está relacionada a uma série de tabelinhas que você vê se o indivíduo consegue fazer, se não consegue fazer. Isso é uma forma de a gente ver se a doença está evoluindo ou não. Se ele está com 1, de repente vai para 2, 3, você tem que falar, opa, tem que trocar o medicamento, porque essa medicação não está funcionando, então vamos buscar uma nova droga. E isso está nos ajudando muito através desses novos medicamentos que estão surgindo, apesar de eles serem agressivos, né, são medicamentos que alguns até eram tratamento de câncer e agora foram para a esclerose múltipla, mas a gente tem que estar sempre em alerta e para segurar o avanço da doença. Então, quando infelizmente aqueles pacientes que começaram tardiamente o tratamento, que aí isso é ruim, quanto mais cedo você começa o tratamento, mais fácil você controlar. Aqueles que já estão numa fase mais avançada, que chega no 4, 5, respondem mal ao tratamento. Então, esses pacientes, com tudo que a gente faz, com essas mudanças malucas de troca aqui, troca ali, infelizmente, às vezes eles vão para a cadeira de roda, e vão para a incapacidade total, ficando numa maca, né? Claro que quando o paciente está numa fase já iniciando determinadas dificuldades, você além de mudar os medicamentos, você põe numa reabilitação. Reabilitação é fundamental. Atividade física, né, trabalho, fazer hidro, né, alongamentos, quer dizer, você tem toda uma orientação para esse paciente, porque não é só o remédio, você tem que trabalhar a cabeça do indivíduo. E você sabe melhor do que eu o que é a importância da cabeça quando ela vai bem, quando ela funciona, quando o paciente tem perspectiva, quando ele está animado, quer dizer, ele consegue ir, ele consegue fazer as coisas, ele consegue melhorar a capacidade dele, pelo poder que ele tem lá na parte cerebral, né? Entra a depressão, piorou, aí a coisa vai lá embaixo, aí tem que procurar terapia, psiquiatra, para tentar melhorar essa capacidade dele. Então é um pacote, não é uma coisa fácil, fala, dou esse remédio, pronto, resolveu. Não é tão simples. Aceitação da doença, será que eu vou ficar assim, será que eu não vou ficar? Vai matar ele. Eu sempre falo, toca a sua vida, vai trabalhar, toma uma medicação, esquece o que você está fazendo, esquece que você tem a doença. E aí como a gente tem, felizmente, temos enfermeiro, temos médicos, temos procurador da justiça, temos trabalhando de forma perfeita, tocando a vida normalmente, já com 10 anos de história, controladas, né? E que felizmente esses pacientes se adaptaram, estão evoluindo muito bem. Tem um lado ruim, 10% de pacientes que infelizmente evoluem mal. E existe aquela possibilidade hoje colocada de fazer transplante de medula. Não tem nada ainda, isso eu deixo bem claro aqui para a população, que é eficaz. Não tem. É uma opção quando chega no último momento, que você não tem mais medicações, não tem o que fazer, eu acho que tem que tentar o transplante de medula, que seria uma chance na vida da pessoa para ver se vai responder bem ou não. Risco altíssimo de morrer, por causa da baixa imunidade quando você faz o transplante de medula. Tem que saber que vai correr um risco alto, né? Fez transplante de medula, a imunidade vai lá embaixo, pega um bichinho aí, não morre por causa do transplante, morre por causa do bicho que acaba provocando infecções. Mas eu acho que, mas é a minoria, felizmente, de poucos pacientes que evoluem para essa forma hoje tão grave da doença, né? Novas drogas estão para ser lançadas o ano que vem, de um laboratório que não fazia parte, agora está fazendo. São drogas realmente que eu vi fantásticas, que a gente tem uma esperança brutal com esses pacientes que não estavam respondendo esses 10%, a esses 10% aí. Vai ser uma coisa fantástica. Porque quando não responde hoje com a medicação que tem, o único caminho seria o transplante mesmo, com todos esses riscos aí. Único e caminho. Sem essa certeza também de sucesso. Não tem certeza, não tem certeza. Isso é um absurdo quando o paciente vai lá fazer o transplante e o médico falar que tem certeza. Não tem. Isso é uma mentira, mas eu acho que vale a pena o paciente correr quando ele tem... Porque em alguns casos pode, outros não, né? A gente não sabe, a verdade é essa. Não tem ainda números para mostrar para a gente
se isso funciona ou não, né? Mas tá aí, eu acho que a vida é assim, você está sempre procurando, né? Essa é a beleza da vida, você está procurando terapêuticas, você está buscando formas de cada vez mais ajudar esses pacientes com essas doenças tão graves, debilitantes, que pegam pessoas jovens no melhor momento da vida. É verdade. No melhor momento da vida, isso tem que deixar bem claro, tá? Felizmente, muitos pacientes nossos que a gente acompanha, as mulheres tiveram filhos, 1, 2 filhos, tocando a vida normal, quer dizer, deu tudo certo até agora, apesar de ter uma doença, né, que quando ela fala, às vezes os pacientes falam, nossa, eu falo para uma pessoa que tem esclerose múltipla, a pessoa já regala, meu Deus, você tem esclerose. Não, pô, mas não estou morrendo não, eu estou bem. Estou bem, entendeu? Então tem que mudar esse conceito também, né? É um conceito errado. E a evolução, quando não tratado, como é que é? É péssimo, é péssimo. Quando você não trata o paciente em poucos anos, eu posso dizer para você, no máximo 5 anos ele já é cadeirante. É, né? É. Muito ruim. Isso é uma coisa triste que a gente vê. Infelizmente, já tive alguns pacientes que não quiseram tratar e quando resolveram tratar já estava tarde. Aí a coisa já tinha passado do tempo, porque eu falo assim, tem um momento certo para você começar o tratamento. É uma infecção, como você está com uma infecçãozinha pequena, certo? Se você não começa a tratar, ela vira uma septicemia e você morre. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Não que é septicemia, mas eu estou falando, o mecanismo é muito parecido. Quanto mais cedo você pega esse processo para combater, para tratar, né, para destruir já no início aquilo... Ele vai tomar por completo. Né? Aí você pode ter certeza que é a outra evolução. Esse paciente evolui com uma outra... Por que, por exemplo, um paciente resolve não tratar, doutor? É difícil, Marcos. Eu acho que... Eu não consigo entender. É uma resposta que eu não consigo te dar. Né? Eu respeito... entra muito misticismo, entra muito a parte religiosa às vezes, que a gente tem que respeitar, mas eu acho que não é esse o caminho, porque eu vejo, até esse dia eu vi o João de Deus, teve um câncer de estômago, né? Ele foi tratar no Sírio-Libanês, certo? Fez cirurgia no Sírio, né? Ficou 1 ano e está curado do câncer de estômago, que ele ia morrer. Então, apesar de todo, né, ele famoso lá em Goiânia, que vem do mundo inteiro, ele foi operar lá no Sírio-Libanês. Então, eu acho que a gente não estou de forma alguma, quer fazer, faça, escolha o caminho de tratamentos alternativos, mas faça o tratamento convencional. Não abandone o tratamento convencional, não abandone, não faça essa burrada. Eu tento sempre isso, conscientizar os pacientes. Faz o que você quiser da sua vida. Vai lá fora, mas continue com o tratamento convencional, pelo amor de Deus. Então, mas infelizmente... Ainda tem gente que acaba optando por não fazer. E pessoas com boa formação até. Doutor, a gente está caminhando já para o final do programa aqui, falar um pouco desse mês do Setembro Verde, né? Setembro Verde, que é doação de órgãos. Isso. Aliás, a sua esposa, a Valéria, está bem engajada nisso aí. A doação de órgãos, realmente, eu acho que é um outro fator extremamente importante na vida da gente, muito importante. As pessoas não têm ideia, mas não têm ideia, sabe, Marcos, de quanto isso ajuda dezenas de famílias. Pessoas que estavam morrendo, posso dizer, e quando recebem um órgão, tem uma vida nova pela frente. São pessoas que renascem, né? E a conscientização é essa, porque existe ainda uma luta muito grande, né, das pessoas não querendo doar o órgão da pessoa querida que está falecendo. Primeiro, a gente tem que entender quando que faz a doação de órgãos naquela pessoa que está no hospital. Ele só pode estar em morte cerebral. E quem faz o diagnóstico, infelizmente, somos nós, né, o neurologista, que vai lá e vai atestar a morte do cérebro, ou seja, o cérebro não está mais funcionando. Funciona daqui para baixo, porque o cérebro é interessante, ele tem uma estrutura chamada tronco cerebral, que ali está o centro do batimento cardíaco, respiratório, e é a última coisa a morrer. Mas a parte da consciência, né, se eu pegar o cérebro, né, aqui e fizer um corte aqui, eu tiro isso aqui, então essa parte está morta, que é a parte nossa da consciência e da capacidade de entender. Essa parte aqui embaixo, que chama tronco cerebral, esse pedacinho aqui, é aqui que está a parte do batimento cardíaco e da parte respiratória. Isso aqui não tem consciência nenhuma. E com o tempo vai morrer. Só que ele tem um tempo mais de sobrevida, algumas horas a mais, quando morre o cérebro.
Por isso que tem que ser feita a doação num período. Porque enquanto ele está ali... Enquanto ele está mantendo o batimento cardíaco e a parte respiratória, é a hora que você vai ter que tirar os órgãos, que é muito difícil, né? Porque imagine você tira o órgão batendo, né? Não, e o importante, doutor, é falar sobre o assunto, né? Porque no momento da notícia ruim, da tragédia, triste, da fatalidade, é difícil você falar sobre isso, né? Por isso que é bom você conversar antes, a esposa com o marido, o pai com a mãe, o filho com... né? Quer dizer, todo mundo discutindo. E hoje a doação tem que ficar bem clara. Quem decide é a família. Não precisa mais deixar nada por escrito. É a família que decide. Mesmo se o cara não deixou por escrito, a pessoa não deixou por escrito, você pode ir lá como parente e falar, não, nós vamos doar o órgão. Então, mas por isso que é bom conversar antes, né? Sim, quer dizer, claro. numa eventualidade, não, eu concordo, eu quero, quer dizer, porque a família geralmente quer fazer a vontade do ente, né? Do ente querido dela. Agora, eu assim, alerto a população que realmente é uma coisa muito... as pessoas não entendem, é muito difícil você colocar isso, porque aquela pessoa que recebe o órgão é renascer na vida. Eu digo que é uma ressuscitação. É isso mesmo. Você entendeu? Então ela vai ter o dom novamente na vida de fazer determinadas coisas que ela não conseguiu fazer antes. Então realmente é o momento de aproveitar, né? Conversar, vamos aproveitar o Setembro Verde. Aliás, alguns patrimônios aí da cidade estarão com iluminação verde, tem toda uma proposta para sinalizar e lembrar realmente, né, que o setembro é o mês da doação. Eu acho que a imprensa, né, a comunidade, a imprensa falada, tem que trabalhar nisso, porque perde-se demais. Você não tem ideia, Marcos, quanto se perde de órgãos nesse país. A quantidade de pessoas na fila que está esperando é muito alta, né? E outra coisa, o Brasil é o único país do mundo, olha que coisa maravilhosa, né? Que a fila é única. Não adianta você pagar. Quem criou esse projeto, quando veio para o Brasil, é um colega nosso da Universidade Federal lá de São Paulo, da Unifesp, que é o Dr. José Medina, nefrologista, que ele começou com transplantes de rim, né? E ele montou essa estrutura, quando criou esse processo, através do governo federal, era assim, bem claro. Ninguém pode cortar fila, ninguém. Então, se tem uma pessoa lá no norte do Pará, certo? Que está na fila, vai para ele, se ele for compatível ou não em receber aquele órgão. Então, realmente, o país é muito elogiado, o Brasil lá fora é extremamente elogiado nessa questão de transplante. É exemplo para outros países, né? Exemplo. Só que a gente está perdendo muito, diminuiu muito o número de doadores, caiu bastante. Então, as estruturas têm que ser montadas, tem que ter equipes bem estruturadas para conversar, para pegar o momento certo. O governo estadual e federal, eles dão transporte gratuito, da onde for, vem, pega o órgão e leva para onde for. Isso faz parte da Constituição. Então, é uma coisa que funciona nesse país. Só precisa ter o órgão mesmo disponível, né? Isso que é importante. Por isso, falar sobre o assunto, converse, entre num acordo aí, porque a gente nunca sabe, numa eventualidade, você já pode aí salvar vidas através daquela vida que está partindo. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui no Conexão conosco. Obrigado, foi ótimo. Espero a gente voltar novamente esse ano mais algumas vezes. E é sempre um prazer, né, Marcos, para mim estar aqui alertando a população, falando o que a gente sabe da população, dizendo coisas boas, né? Coisas também ruins para a gente tentar mudar, mas tentando mostrar o mais possível o que é certo na vida. Isso que é importante. É isso aí. Obrigado, professor Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, falando conosco sobre esclerose múltipla, e a gente lembrou também aí o Setembro Verde. Ao longo aí deste mês a gente vai estar lembrando mais sobre esta campanha importantíssima aí, que tem o objetivo de estimular você a ser um doador. O programa Conexão fica por aqui, nós estaremos de volta na segunda com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, Oral Center Odontologia Especializada e Ventilador e Casa. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até a próxima. Tchau!